Olá, tudo bem? Estamos de volta com o nosso curso Código de Defesa do Consumidor e os contratos de planos de saúde. Estamos na aula de número 7, Direito da Saúde. Hoje nós vamos falar sobre a vulnerabilidade do consumidor. Você sabe que quando a gente fala sobre planos de saúde, nós estamos falando a respeito do direito da saúde. E aí há uma relação entre o Código de Defesa do Consumidor e a Lei 9656 de 98, que trata da Lei dos Planos de Saúde, ok? E hoje nós vamos falar de uma questão muito importante, que é a vulnerabilidade do consumidor nessa relação de consumo, já que nós falamos que o contrato de planos de saúde é um contrato elaborado em massa, né? Ele não é destinado a uma pessoa, mas ele é destinado a um público-alvo. Então, os contratos de planos de saúde são massificados e, a partir daí, né, nós vimos que eles podem ser, inclusive, taxados de uma cláusula ou outra, taxadas de nula, ou elas podem ser modificadas de acordo com a situação que envolver aí uma desvantagem entre consumidor e fornecedor, ok? Então, antes de nós continuarmos, eu quero pedir para você me acompanhar nas redes sociais. Eu estou lá no Instagram, @prof.joseval.viana, e lembrando vocês que eu sou o autor deste livro, Prática Forense em Processo Civil, Teoria e Prática, publicado pela editora Juspódio, tá certo? E se você gostar dessa aula, dê lá o seu like, compartilhe, coloque essa aula, né, nos grupos de estudo. É muito importante para que você possa compartilhar conhecimento, ok? Muito bem. Nós vamos começar aqui com base no artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor. O que dispõe esse artigo? A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades do consumidor, o respeito à sua dignidade, à sua saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Olha, veja bem, o Código de Defesa do Consumidor, você sabe que ele estabelece normas todas as vezes que houver uma relação de consumo. Muito bem. A partir daí, o Código de Defesa do Consumidor tem os seus princípios. Se você observar aqui no próprio artigo 4º, ele fala da transparência e harmonia. Então, é um princípio, né? A gente até pode dizer que nós temos o princípio da transparência e da harmonia. Tem o princípio da boa-fé contratual, boa-fé objetiva, e nós temos, então, o princípio da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. E é exatamente sobre esse tema que nós vamos discutir hoje. Você sabe, então, que o Código de Defesa do Consumidor traz, então, esse princípio que é extremamente importante. Até porque, né, vou repetir, essa relação estabelecida entre o consumidor, entre o beneficiário do plano de saúde e o fornecedor, é uma relação em que o fornecedor é vulnerável. O que é essa ideia da vulnerabilidade? A ideia da vulnerabilidade é a ideia da fragilidade. Então, nessa relação comercial, o consumidor é muito mais frágil do que o fornecedor. E o princípio da vulnerabilidade, professor? Vamos começar analisando aqui a palavra princípio. O que é princípio? O que significa princípio? Princípio significa início, ponto de partida. Significa ainda aquilo que fundamenta ou pode ser empregado para embasar algo. No direito, os princípios são a base do ordenamento jurídico. Todas as vezes que eu estou dando aula sobre princípios, eu sempre digo o seguinte:
Os princípios são a base. Os princípios são aqueles elementos que sustentam normas jurídicas ou são elementos que podem sustentar até, vamos dizer assim, uma ciência jurídica, né? O Código de Defesa do Consumidor é um complexo de normas que regem, né? Um complexo de normas que rege exatamente essa relação de consumo. Muito bem. Eu estou aqui sentado numa cadeira, essa cadeira aqui tem 4 pés, e eu penso sempre o seguinte: cada pé dessa cadeira é um princípio. Então, todas as vezes que eu vou fazer, por exemplo, a análise de uma norma jurídica, eu posso aplicar princípios. Nós temos aí princípios constitucionais, princípios processuais, e o Código de Defesa do Consumidor, como é um código, vamos dizer assim, autônomo, né? É um código que se preocupa com o consumidor, que se preocupa em tutelar o consumidor, ele também está fundamentado em princípios. E eu já falei de alguns deles aqui. Falei do princípio da transparência e da boa-fé, falei do princípio da harmonia, falei do princípio da vulnerabilidade e assim sucessivamente. Muito bem. Seguindo, então, o nosso estudo, chegando, então, na questão da vulnerabilidade. Antes da gente falar da questão da vulnerabilidade, eu quero dizer para vocês que a palavra vulnerabilidade é fragilidade, conforme eu já havia dito anteriormente. Então, o consumidor é frágil nesta relação comercial. Você imagina, né, o porte de uma operadora de plano de saúde, quando se impõe num determinado contrato, por exemplo, um aumento abusivo de plano de saúde, de mensalidade de plano de saúde. Você imagina uma pessoa que vai completar 59 anos de idade, lembrando vocês que nós temos 10 faixas etárias que falam sobre a mudança de faixa etária de acordo com a idade que a pessoa vai completando. E a última faixa etária, que é a 10ª faixa etária, nós temos ali o beneficiário com 59 anos de idade. Vou dizer para vocês que existem operadoras de planos de saúde que chegam a dar 130%, 80%, 90% de aumento na mensalidade, né, em razão de a pessoa completar 59 anos de idade. Então, você pode observar aí que há uma abusividade nesse aumento. Nós temos aí as negativas de tratamento. Quando eu falo de negativa de tratamento, eu estou falando, por exemplo, de um home care, estou falando, por exemplo, de uma cirurgia bariátrica, então isso é tratamento. E muitas vezes você tem um medicamento que é negado, o medicamento é prescrito pelo médico e ele é negado pela operadora de plano de saúde. Vamos falar um pouco sobre essas questões que envolvem aí a vulnerabilidade do consumidor. E quando a gente fala em vulnerabilidade, eu não posso esquecer que existem 3 tipos de vulnerabilidade. Eu tenho a vulnerabilidade fática, a técnica e a jurídica. Então, veja lá, nós temos então esses 3 tipos de vulnerabilidade: a vulnerabilidade fática, a vulnerabilidade técnica e a vulnerabilidade jurídica. Vamos então à vulnerabilidade fática. O que é essa vulnerabilidade fática, professor? A vulnerabilidade fática diz respeito à capacidade econômica e social do fornecedor e à condição de hipossuficiente dos consumidores. Então, quando você fala que alguma coisa é fática, fato, é público, é notório que nesta relação de consumo, o conhecimento que o fornecedor tem do seu próprio produto, e aí vai esbarrar um pouquinho lá na fática, mas aqui é no sentido de que todos nós sabemos que a operadora de plano de saúde, que o fornecedor, é muito mais forte do que o consumidor nesta relação de aquisição de produtos ou utilização de serviços. Então, veja, isso é um fato. Então, a vulnerabilidade fática diz respeito exatamente a essa consciência que a sociedade tem de saber que os fornecedores de produtos e serviços são muito mais fortes do que o consumidor. Então, por isso que ele fala aqui em
vulnerabilidade fática. Eu tenho a vulnerabilidade técnica. O que é a vulnerabilidade técnica? A vulnerabilidade técnica diz respeito ao fato de o consumidor não ter conhecimento específico sobre o processo produtivo, bem como as características específicas de determinados produtos e serviços, pela falta das informações que lhes são prestadas, ou mesmo pelo desconhecimento técnico do produto e do serviço. Então veja que nós temos aqui duas questões importantes. O primeiro, quando a gente fala da vulnerabilidade técnica, quer dizer, da fragilidade técnica, muitas vezes o fornecedor não dá informações precisas sobre aquele produto ou sobre aquele serviço. Então, já estou aqui falando do princípio da informação, aquele lá do artigo 6º, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor. É uma informação que precisa ser clara e precisa ser adequada. Então, a primeira questão que envolve a vulnerabilidade técnica é a ausência de informação do fornecedor em relação ao consumidor no que diz respeito ao fornecimento de produtos e de serviços. Então, temos esse primeiro ponto. A questão também da vulnerabilidade técnica diz respeito ao fato de que o consumidor não tem conhecimento técnico do produto ou do serviço. A pessoa vai fazer uma cirurgia. Ela tem conhecimento técnico? Não, não tem conhecimento técnico. Quem é que tem conhecimento técnico da cirurgia? O próprio prestador de serviço. Ele tem conhecimento, vai tomar um remédio, um medicamento. O consumidor tem conhecimento da composição técnica, ele pode até ler na bula, mas ele conseguiria reproduzir aquele medicamento de forma nenhuma. Então, ele não tem conhecimento técnico. E o último aqui do conhecimento é a vulnerabilidade jurídica. Vulnerabilidade jurídica. O que é essa vulnerabilidade jurídica? É o resultado da falta de informação do consumidor a respeito de seus direitos. Mas essa vulnerabilidade aqui, jurídica, ela aparece representada no contrato. Porque às vezes não. O consumidor lê o contrato e ele não entende aquilo que está escrito, porque a composição do contrato, a linguagem utilizada no contrato é uma linguagem técnica e muitas vezes o consumidor não compreende aquela linguagem técnica. Então, não se esqueça que nós estamos diante desses 3 tipos de vulnerabilidade. Professor, e qual que é a importância disso? Daqui a pouquinho eu vou falar da questão prática, mas eu quero trazer aqui para vocês uma decisão, né, do Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial 1.963.072, que dispõe o seguinte: o Tribunal de Origem, com base em normas do Código de Defesa do Consumidor, considerou indevida a negativa de cobertura para tratamento de hemodiálise e oxigenoterapia, porque a seguradora Seguro Saúde, sequer menciona suposta cláusula contratual de exclusão dos tratamentos solicitados. E porque eventual cláusula, né, ainda que essa cláusula fosse citada, é uma cláusula nula, o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, é uma cláusula nula de pleno direito, uma vez que acaba por restringir direito inerente à natureza do contrato, qual seja preservação da vida do segurado, o que fere o princípio da vulnerabilidade contido no Código de Defesa do Consumidor. Então, uma das bases legais para que você consiga modificar uma determinada cláusula contratual numa ação judicial ou requerer que o Estado, através de uma decisão, através do juiz, através de uma sentença, declare que esta cláusula é nula de pleno direito, conforme está lá no artigo 51, você pode fazê-lo com base na argumentação, né, com base na apresentação desse princípio da vulnerabilidade. E aí eu trago o artigo 51, parágrafo 1º, inciso 2º do CDC. Observe bem,
são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que, inciso 2º, restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual. Primeira coisa que eu quero que vocês percebam aqui é que toda vez que você for propor uma ação judicial, você vai propor a ação judicial objetivando a modificação ou a nulidade da cláusula contratual. Tá? E aí coloque uma observação nas suas anotações. Não proponha a ação judicial para declarar nulo o contrato. Não é o contrato, são as cláusulas contratuais, conforme você está observando aqui, ó. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais. Então, essas ações judiciais têm por objetivo a nulidade da cláusula contratual. E ainda segue o parágrafo 1º, presume-se exagerada, entre outras, a vantagem que? Então, o que é uma vantagem exagerada estabelecida entre o consumidor e o fornecedor? Está aqui a resposta no próprio inciso 2º. Restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objetivo ou equilíbrio contratual. Então, quando nós temos aqui um desequilíbrio, o fornecedor nega um tratamento, por exemplo, ele está fazendo o quê? Restringindo direitos inerentes à natureza do contrato. Qual que é a natureza do contrato de plano de saúde? É exatamente prestar assistência à saúde. Então, esse primeiro aqui. Um outro ponto importante, que é o princípio da vulnerabilidade, que me permite a inversão do ônus da prova. Artigo 6º, artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor. São direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente segundo as regras ordinárias de experiência. Cuidado que nós temos a inversão do ônus da prova, tá? Que ela pode ser op legis, ou op judicis, depende da situação, mas vamos ficar aqui com a questão da inversão do ônus da prova. Eu só quero dizer para você que a inversão do ônus da prova não se dá em toda relação de consumo. Aquela prova que o consumidor consegue fazer, aquela prova que ele consegue fazer que não se enquadra na vulnerabilidade dele, o juiz vai mandar que ele faça essa prova. Agora, é importante você observar aqui que o juiz, ao verificar que esta relação processual está aí meio que desequilibrada, que a fala do autor é verossímil, quer dizer, ele tem a aparência da verdade, e se ele for hipossuficiente, é que a hipossuficiência não é econômica. Neste caso da inversão do ônus da prova, essa hipossuficiência é processual. Pode ser econômica também, professor, porque pode ser que ele não tenha condições financeiras de arcar com a perícia que vai dizer que houve, por exemplo, erro médico. Pode ser sim, tá? Então, veja o seguinte, o princípio da vulnerabilidade me permite a inversão do ônus da prova. Então, fechando aqui a nossa aula, vamos concluir e aí vamos verificar a aplicação prática. Aplicação prática do estudo de hoje. Então, nós vimos que o princípio da vulnerabilidade divide-se em fática, técnica e jurídica. Então, eu sei que o princípio da vulnerabilidade no Código de Defesa do Consumidor, esta relação de consumo, tem aí a fática, a técnica, a jurídica. Fática, porque eu sei que o fornecedor é muito mais forte do que o consumidor nessa relação jurídica. Técnica, porque o consumidor não tem conhecimento técnico do produto ou do serviço, e jurídica, porque ele tem dificuldade, muitas vezes, em interpretar o contrato, em compreender o contrato
e o fornecedor acaba desrespeitando o princípio da informação. E, por último, então, para você que é advogado ou advogada, na prática, o princípio da vulnerabilidade permite ao consumidor, no processo judicial, requerer a nulidade de cláusulas abusivas e, em alguns casos, a inversão do ônus da prova. Então, isso aqui é a nossa parte prática. Então, pelo princípio da vulnerabilidade, conforme nós estamos vendo aqui, eu posso requerer a nulidade daquela cláusula contratual, lá no artigo 51 do CDC, ou eu posso também requerer a inversão do ônus da prova, ok? Muito bem, e assim terminamos a nossa aula de número 7. Se você não assistiu às aulas anteriores, assista e estaremos em breve de volta com a aula de número 8. Até mais, um grande abraço a todos.